Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce TV. Nós continuamos, né, com a nossa turma de G3, no nível de mergulhador. E para quem não nos conhece, eu sou a professora Jennifer. Eu sou o professor Rafael. E hoje, pessoal, em linguagens, nós vamos relembrar algumas classes de palavras, fazer interpretação de texto e algumas atividades sobre classes de palavras, além de produção escrita, que a gente vai fazer, tá bom? A gente vai precisar de lápis, caderno e borracha. Então, quem não tiver com esse material, corre lá e pega rapidinho, tá bom? Então, olha só, pessoal. Hoje, o nosso Mindfulness vai ser um pouquinho diferente. Eu vou pedir para vocês encontrarem algumas palavras, são pouquíssimas palavras, nesse caça-palavras, tá bom? E eu vou dar uma dica. Está relacionado ao que a gente aprendeu na sprint passada, que foram as classes de palavras. Eu quero que vocês tentem encontrar algumas palavrinhas aí. São 3 palavrinhas. Tem na diagonal? Você pode Não, não tem falar na qual diagonal. são elas? É a Não. mesma coisa um cego procurar é a mesma coisa um cego procurar uma bolinha. Não posso falar. São classes de palavras. Vocês vão ter que saber aí. Já achei um. Já achei um. Preposições. Oi? Eu já achei uma. Você achou uma? Vou dar um minutinho aí para todo mundo achar, tá bom? São 3 palavrinhas. Oi, Camila. São 3 palavras? Quase! São Ainda bem que 3 eu não- palavras? São 3 palavras, Ah, então eu já encontrei todas. tá bom? Também. O professor, Ei, Joana. Oi? Oi? Oi, João, pode falar? eu acho que achei todas. Tá bom? Você achou 3? Sim, sim. Tá bom. Joana, a gente está encontrando algumas classes de palavras nesse caça-palavras, tá bom, Joana? Sim, sim. Eu já achei alguns. Beleza. Dá mais um minutinho, hein? Podemos, então, vou perguntar. A primeira palavra, onde que tá a primeira palavra? Eu achei primeiro preposições. Preposições. Onde que tá preposições aqui? Tá na antepenúltima linha de baixo, na horizontal. Só um momentinho. Opa. Tá na antepenúltima linha? É, na antepenúltima. Depois desse T aí, ST, preposições. Ah, muito boa, muito bem. Mais alguém? Qual? Opa, Eu me esqueci. achei também conjunções e advérbios. Advérbios na primeira coluna da vertical e conjunções 3 linhas acima de preposições. Conjunções e advérbios, onde que tá? Tá na vertical, na primeira coluna da vertical. Na primeira coluna, esse L aí, ó. Advérbios aí embaixo. Depois desse B. Muito bem, boa. Todo mundo conseguiu achar, pessoal? Sim. Sim, Conseguiram? achei todas. Foi fácil? Ó, sabe, a reta, sabe conjunções e o advérbios? Tá fácil, só demorei que tava ali embaixo. Eu demorei pra achar. Tava ali Eu no demorei pra topo. achar preposição. Mas o preposição de cara, na hora que eu bati o olho, já achei. Bom, muito bem. Então, esse foi o nosso Mindfulness, pessoal. Agora vamos para relembrando o que a gente viu na aula passada. O que a gente viu na aula passada, vocês lembram? Foi? Sim, eu lembro.
que a gente fez? Quais atividades a gente fez na aula passada? Vocês estão lembrados? As atividades que a gente fez foi a de fazer o texto lá de uma apresentando. Isso, muito bem. Então, na aula passada, a gente teve a história da Ali, né, com a professora Gália, a divisão das aldeias da nossa turma, a gente teve produção de texto se apresentando. E hoje, pessoal, a gente vai fazer interpretação de texto e revisão de algumas classes de palavras, tá bom? Dando uma dica que algumas classes de palavras são aquelas que a gente viu lá no Caça-Palavras. Mas, para começar, como eu disse lá na nossa chegância, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre salamandra. Então, vamos lá. Para começar, eu trouxe um textinho aqui para vocês. Então, olha só. Axolote. 7 curiosidades sobre esse pet encantador. Postado, né, pelo Pets, lá no dia 17 de julho de 2019. O que é? É conhecido como monstro aquático, mas parece personagem de desenho animado. Chega à fase adulta, mas ainda com características de quando era larva. Estamos falando do axolote. Também conhecido como axolote, o Ambiostoma mexicano vem ganhando popularidade entre os apaixonados pela fauna aquática. Se você ainda não conhece ou sabe pouco sobre esse pet simpático, confira as 7 curiosidades que separamos sobre o axolote. E aí, pessoal, cada um de vocês vai ler uma curiosidade, começando aqui pela Camila, que está na minha ordem. Camila, lê aqui para a gente a primeira curiosidade sobre o axolote. Primeira curiosidade. O axolote é um anfíbio, não peixe. Além de monstro aquático, uma das alcunhas mais famosas para os axolotes é peixe que anda. Mas saiba que esses bichos pertencem a uma classe diferente, a dos anfíbios. Na verdade, os axolotes são um tipo de salamandra, ou seja, eles fazem parte da ordem de anfíbios caudados e com aparência de lagarto. Isso, muito bem. O axolote é um tipo de salamandra. As salamandras, na fase de larva, elas ficam lá no fundo da água, e aí quando elas deixam de ser larva, elas vão para a terra. Só que o axolote, ele continua embaixo d'água, tá bom? Próximo, Caio, lê para a gente a segunda, por favor. Ok. Seu nome é uma homenagem ao deus azteca, bastante antigo. O axolote, original do México, está presente no país desde... Isso, desde antes da chegada dos espanhóis. Ok. Tanto é que ele fez parte da mitologia local. E seu nome é prova disso. Reza a lenda que esses animais marinhos diferentes seriam reencarnação de um antigo deus azteca, Xolote. Responsável pelo fogo e pela iluminação. Descrito como um deus com um esqueleto de homem e cabeça de monstro. Não é à toa, sua figura lembra muito a de uma salamandra. De uma salamandra aquática com brânquias extremas. Muito bem. Muito bem. Próxima, Joana. 3. Ele é um animal neotênico. Em biologia, a neotenia é um fenômeno caracterizado por quando uma espécie mantém suas características larvais, mesmo depois de chegar à fase adulta. Lembrando que os axolotes são uma espécie de salamandra. É normal que os animais dessa ordem se desenvolvam na água, tornando-se terrestres após a metamorfose. Que bonitinha a carinha dele! Uma da curiosidade, gente, é que em Gravity Falls ele é o deus mais forte de lá. Axolote é o deus mais forte de Gravity Falls. Ah, interessante, não sabia. 4. Lê pra gente então, João, que você tá com o microfone ligado. O axolote é uma grande aliada na ciência. Entre a sua habilidade estão a capacidade de recuperação de ferida sem cicatriz. Para mim tá muito embaçado. Regeneração. Isso. Regeneração. Extremidade amputada e a recuperação completa de medula espinhal em caso de lesões. E uma curiosidade... Ele é um Wolverine. Sim.
Também, sobre essa capacidade regenerativa, se perder uma parte do cérebro, consegue regenerar. Interessante, né? Eu queria ter essa habilidade. Próximo, Henrique Peixoto. Ele também já marcou presença nas atas. Mais uma prova de que não é de hoje que os axolotes despertam a curiosidade pode ser vista. Graças à inclusão desses anfíbios nas rurais do pintor Diego Rivera e em texto do poeta Otávio Paz, eles se tornaram verdadeiros símbolos do México. Boa, muito bem. Pronto, pode ler, Henrique, a número 6, por favor. Ele corre risco de entrar em extinção. Atualmente, o lago Xochimilco, na cidade do México, é o único lugar do mundo onde é possível encontrar os axolotes selvagens. E mesmo assim, é em pouca quantidade. Caramba. Boa. 7. O axolote pode ser criado em casa. Embora sejam cada vez mais raros na natureza, axolotes têm sido criados em cativeiro para fins que vão de estudos científicos a hobby. No Brasil, existe uma permissão específica para a criação de axolotes de estimação. Apesar disso, eles são a única espécie de salamandra que pode ser criada em casa. Se você ficou interessado, saiba que eles são bastante sensíveis e, assim como outros animais exóticos, necessitam de condições apropriadas. Muito bem. Só para te Porque contextualizar, parece Andrew. muito robô lendo. Imagina a pai do Google Março. Faz isso. Muito bem, Andrew. Só para te contextualizar, a gente estava falando algumas curiosidades sobre os axolotes, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Lapiseira, filho. Vocês já conheciam os axolotes? Já tinham ouvido falar? Sim, eu te conheço, né? Tem um Pokémon inspirado no axolote. Eu adoro, eu acho muito fofinho, Ele é eu da Gen gostei 3. bastante. Ah, interessante. A geração Camila 3, balançou a eu acho cabeça que- aqui. Camila falou que não conhecia ainda o axolote, né, Camila? O que você achou? Eu achei uma espécie diferente, eu nunca tinha ouvido falar. Boa, muito bem. E agora, pessoal, olha só, pessoal. E esse texto, ele tem um título? Tem? Tem axolote. Um título? Vamos ver lá. As 7 curiosidades sobre o peixe encantador. Axolote, as 7 Isso, curiosidades sobre boa. esse peixe encantador. Boa, muito bem. Nossa, minha dicção é muito... Tem um subtítulo. Subtítulo? Eu esqueci o que é subtítulo. Subtítulo é o que vem debaixo do título. Isso, na verdade, ele veio com um título anexado o subtítulo já anexado ao título, né? Axolote, 7 curiosidades sobre esse pet encantador. Muito bem, pessoal. E sobre o que esse texto fala? Sobre as Sobre características dos axolotes. axolotes, sobre as condições do habitat deles, sobre a ameaça de extinção, sobre onde eles são encontrados, animais fantásticos e onde habitam. Boa, Animais muito bem, fantásticos da Joana. vida. É tipo Bom. um Pokémon da vida, sabe? Muito bem. Esse texto é um fala Pokémon. Esse texto fala basicamente sobre, né, as curiosidades sobre o axolote. E qual a opinião de vocês sobre o texto? Eu queria ouvir cada um de vocês, começando pela Camila. Qual é a sua opinião sobre esse texto, Camila? O que você achou do texto? Pode falar o que você quiser. Então, eu achei esse texto bem legal, assim, por causa que eu não conhecia nada. Então, agora eu sei um pouquinho mais sobre essa espécie, assim, eu achei um texto bem informativo, né, que eu não sabia nada dele. Agora eu sei um pouquinho, assim, sobre ele, como que ele é, e eu achei bem interessante. Boa. Andrew, eu sei que você pegou só o finalzinho, Andrew, mas o que você achou? Eu achei um texto interessante, sabe? Porque antes eu achava que axolotes eram tipo, bonitinho, tipo um cachorro. Fui ver a foto, quase morri de susto aqui. Ele é Boa, bonitinho muito até, só bem. que nem tanto. Caio, por sua vez, o que você achou? Eu achei bem top, porque eu até tô cheio de curiosidade sobre ele com Pokémon. Tem 2 Pokémon inspirados nele, que é o Mudkip e o Wooper. Inclusive, tanto os 3 são da mesma geração.
Verdade, verdade. Próximo, Joana. O que você achou do texto, Joana? Eu gostei muito. Empolgante. Eu achei esse bicho muito fofinho. Eu fiquei bem feliz sabendo dessas informações, porque tem muita coisa que eu não sabia. Por exemplo, eu não sabia que eles tinham as mesmas características de quando eles eram larvas, que eles eram anfíbios. Eu já sabia. Mas assim, eu gostei muito de ficar sabendo. Boa, muito bem. João, o que você achou do texto? Legal. Qual é a classe dele que eu esqueci? Ele é do tipo salamandra, né? Mas Salamandra. Existe várias salamandras para o mundo. E de outro tipo uma salamandra da Austrália. Isso, com Que é certeza, existem várias gigantesca. espécies. Gigantesca. Que não, se você ver aqui, tu vai falar, daí não é uma salamandra, mas é. Boa. Henrique Peixoto, o que você achou do texto? Qual que é a sua opinião? Logo depois o Henrique Queiroz. E Ana, manda pra gente no chat, por favor. Eu achei legal, porque eu não conhecia esse bicho. Boa. E você, Henrique Queiroz? Eu achei muito legal, curiosidades bem bacanas. Boa, muito bem, pessoal. Olha só. A nossa atividade de hoje é a seguinte. Eu peguei algumas palavras. Eu peguei algumas palavras desse texto que a gente leu. Como eu disse, né, na segunda-feira, a gente dividiu a turma em aldeias. E eu peguei algumas palavras e coloquei para cada uma das aldeias. E eu quero o seguinte, que vocês observem as palavras da sua aldeia. Eu vou falar qual que é a aldeia de cada um, tá? Eu quero que vocês observem as palavras que foram retiradas do texto, né, da sua aldeia. E eu quero que vocês me digam o que elas têm em comum. Eu vou dividir vocês em grupos, em turmas, e eu quero que vocês conversem entre si, encontrem a classe de palavras dessas palavras que estão na caixinha. E eu quero que vocês depois pesquisem, né, no que a gente estudou, relembrem o que é a classe de palavras das palavras que estão na sua caixinha, tá bom? Que depois vocês vão ter que explicar para a gente a qual classe de palavras essas palavras pertencem e o que é essa classe de palavra, tá bom? Beleza? Então, olha só, vamos lá. Só para vocês saberem, a aldeia 1 é formada pelo Andrew, Joana e Henrique Queiroz, tá bom? A aldeia 2 é formada por Caio e Ana Beatriz. E a aldeia 3 é formada pelo João, Henrique Peixoto e Camila. Vou dividir vocês. Um grupo vai ficar aqui e os outros grupos eu vou dividir em salas, tá bom? E aí vocês vão identificar qual é a classe de palavras dessas palavras que estão na caixinha. E depois vocês vão ter que explicar para mim qual é essa classe de palavra, o que ela faz, qual que é a função dela dentro das orações, tá bom? Vou dividir vocês um segundinho, mas enquanto isso já vão pensando aí, tirem print dessa tela para vocês não perderem as palavras, tá? Vocês vão ter 5 minutinhos para fazer essa atividade de identificar quais são as classes de palavras, pesquisar, né, nas anotações e onde for que vocês tiverem, qual é a função da classe de palavras da aldeia de vocês, e depois vocês vão explicar para a gente. Estou abrindo as salas. Para essa aldeia aqui, que é a aldeia 1, Andrew, Henrique e Joana, vocês entenderam o que é para fazer? Sim, sim. Então, gente, as palavras era quando, hoje... Além. Eu não lembro. Hoje. Ó, tá aqui na minha tela, não tá na sua tela? Quando, além, depois, hoje, atualmente e onde. Eu acho melhor a gente separar em critérios tipo relembrar todas as classes de palavras assim e ver o que encaixa melhor, o que todas elas antecedem. Alguém tem alguma ideia que seja mais rápida e mais eficaz? Não, eu acho que essa ideia é bem... Ok, então, né? Eu vou pesquisar ali e vou anotar. Eu vou anotar e a gente para ver onde elas se encaixam melhor. Sim, eu vou dar uma olhada aqui no meu caderno. Deixa eu ver se eu entendi. É para encaixar essas frases em alguma...
É para encaixar essas palavras em alguma frase? Alguma classe de palavras. Identificar em qual classe Ah, de tá. palavras elas pertencem e resumir o que é essa classe de palavras e por Oi, que que tia. elas estão. Eu acho que entendi. Vou tentar fazer uma coisa, se estiver errado, vocês me avisam. Olha, verbo, eu tenho certeza que não é. Sim. Então, a gente poderia começar vendo pelos mais fáceis. Tipo, tem algum verbo? Tentando analisar. Ótima ideia. Aham. Sim, ó. Então, eu sei que verbo a gente já arrisca, porque não dá para ser verbo, porque nem além é verbo, nem hoje é verbo. A menos que elas antecedem, a menos que elas sejam palavras que antecedem verbos. Aí encaixa em uma classe que. Qual que é o nome da classe? É advérbios? Não. acho que é advérbios que... Os advérbios são todas palavras invariáveis que acompanham o verbo, ou seja, elas não variam e acompanham o verbo. Eu não sei se é antes ou depois. Acho, Ela modifica, acho que é depois. Acho que é depois, né? Porque ad... mas a principal função é modificar, né? Modificar o verbo. Então, vamos ver aqui qual frase dá para formar. Com quando? Alguma frase com quando para ver se ela antecede. Talvez vai anteceder algum pronome, né? Sim. Não vai ser um verbo. Então, advérbio também não deve ser. Porque o hoje também não, além também não. Além disso, além dele, além dela, além dele, além de nós. Pequeno. Quando eu leio hoje, atualmente, onde? Advérbio e verbo não é. Então, preposição, eu acho que possa ser, porque todas essas precisam de um conjunto de outras palavras para fazer sentido. Sim, sim. Quando ela chegar, A precisa Ana tá mandando um oi aí no chat. Conversa com ela para ver se vocês encontram qual é a classe de palavras. Qual que vocês encontram, né? Qual é a classe de Ana palavras? Beatriz, desliga o microfone. Qual que é a função que ela exerce sim, claro. dentro de programação. Tá bom? Beleza. Tá tranquilo? Então, mas será que vai ser tipo, cada palavra vai ser Não tô entendendo mais nada. Oxi, como assim, mano? em uma classe. Quais são as palavras mesmo? Quando, hoje, além, atualmente e onde. É quando, além, depois, hoje, atualmente e onde. Então, eu acho que ainda pode ser preposição, eu acho. Mas assim, a Entendi. gente deixa preposição aqui em Oi, análise. professora. Oi. Oi, Tá me Ana. escutando agora? Tô te escutando. Voltei. Ai, que bom. Você tem que ir lá para outra turma, tá, Ana? Tá bom. Você consegue? Sim. Recording in progress. Sim? Como é que vocês estão, pessoal? Tá tranquilo para vocês? Já conseguiram? Ô, gente, o hoje, ele... Eu tava dando uma olhada aqui no meu caderno, ele pode ser o advérbio de tempo. Sim, pode ser de tempo. Pessoal, vocês precisam de mais um tempinho? Já conseguiram Sim, fazer? precisamos de mais tempo. Mais 5 minutinhos então, tá bom? Vou lá na outra turma e já volto. Ok, então se a gente já sabe de hoje, ainda falta o de... Falta quando, além, atualmente e onde. Eu acho que atualmente também é advérbio de tempo, né? Eu acho que não é conjunção também. Mas tem essa questão aí do hoje, pode indicar, né, dar indícios de que pode ser um advérbio de tempo. Sim. Mas não se aplica a todas as palavras. Por exemplo, Sim. além, quando, eu não sei. Eu dei uma jogada no Google só para entender. E a palavra depois, ela é do advérbio seguidamente.
Então podemos reconsiderar os advérbios. Sim. Então, pode ser os advérbios, mas os tipos de advérbios. Outros tipos. Microsoft OneNote. Sim. Aí aqui você consegue colocar os tipos. Então, aqui até agora tem português e matemática. E aqui, na matemática, você consegue colocar páginas. Então, sei lá, página de frações, que eu vou explicar para mim mesmo o que é frações. Página de soma, divisão, multiplicação. Eu só quis mostrar mesmo. Mas voltando lá. Tá. Se fosse para fazer uma propaganda, já teria ganhado uma graninha. Ok, então acho que a gente já tem Acho que agora a gente já sabe, tipo, matou a charada, ó. Os advérbios. Sim. Oi? Sim, nós temos essas. Tudo tranquilo aí, pessoal? Pode falar, Joana? Nós temos essas duas probabilidades ainda em análise. Mas, como você citou os advérbios, eu vou rever os conceitos. Aqui, ó, os tipos de advérbios são advérbio de afirmação, negação, dúvida, tempo, lugar, modo, intensidade. Ou seja, vamos ver aqui, ó, se tem algum de tempo. Tempo tem hoje e atualmente. Não, quando é? Quando... Pessoal, vocês assim, estão quando terminando. está associado a tempo, né? Como é que tá aí, pessoal? Estão acabando? Tá devagar, mas... Mais 3 minutinhos dá para acabar? Olha, eu acho que não, mas vamos fingir que sim. Tá bom, mas podem ficar tranquilos. É só falar qual é a classe de palavras de vocês e o que essa classe de palavras faz, né? Qual que é a função delas, tá bom? Vou lá na outra turma e já volto. Pessoal, estão me ouvindo? Posso chamar todo mundo de volta? Acho que sim. Beleza, vou chamar todo mundo de volta, então. Aldeia 1. Todo mundo aí? Joana, Andrew, Henrique Queiroz? Eu tô aqui. Me falem, qual é a classe de palavras da aldeia de vocês? Então, nós ficamos entre duas, assim. Preposições e os advérbios. Você ficou entre? Desculpa, tá longe, Joana, não consegui te ouvir. Preposições e os advérbios. Porque a gente foi considerar todos, a gente não achou que todos pudessem ser advérbios de primeira, mas depois o Henrique reparou que hoje era advérbio de tempo. Aí a gente ficou nessa dúvida. Boa, muito bem. E qual que é o papel dos advérbios dentro das orações? Modificar os verbos e anteceder eles. Peraí, que essa caneta tá horrível. Só um minutinho, pessoal. Então, olha só. A gente tem aqui na aldeia 1 advérbios, né? Muito bem. Então, a gente tem advérbios de tempo, que é quando, hoje, por exemplo. A gente tem, depois também, a gente tem advérbio de modo, advérbio de lugar, tá certo? Então, é isso, pessoal. Os advérbios, quem lembra o que são os advérbios das outras aldeias? Vocês lembravam? Vocês têm dúvidas sobre o que é advérbio ainda? Ok. Vou retomar, olha só. Os advérbios, eles atuam
basicamente como modificadores dos verbos, tá bom? Aldeia 2. Aldeia 2. Me contem, vocês encontraram qual é a classe de palavras da aldeia de vocês? João. Ana Beata, desculpa. João, Camila e Henrique Peixoto. João, Camila, Henrique Peixoto. Oi? Professora, a nossa aldeia é aldeia 3, não é? 3 ou... Ah, desculpa, gente, desculpa. Não, é a aldeia 2 que eu quero saber. É o Caio e a Ana Beatriz. Ana Beatriz e Caio. Estão me ouvindo? Eu acho que não. Então, vamos lá. Camila, João e Henrique Peixoto, na aldeia 3, me contem. Daqui a pouquinho a gente volta na aldeia 2 para ver o que aconteceu, tá bom? Aldeia 3. Qual é a classe de palavras da aldeia de vocês? Camila? Então, professora, eu não sei se a gente fez alguma coisa errada. Eu não sei o que aconteceu, mas eu jurava que o nosso era advérbios. Agora eu não sei qual que é o nosso. Por causa que eu não lembro muito bem, mas eu acho que a gente tinha achado que era advérbios. Mas advérbios já foi. Então eu não sei qual. Conjunções. Lembra que eu falei para vocês que os advérbios, eles modificam o verbo e que era para vocês darem uma olhadinha se colocando essas palavras depois de um verbo ficaria modificado? Essas palavras não modificam verbos, porque elas são conjunções, pessoal. As conjunções foram a última classe que a gente viu, tá bom? Alguém lembra o que são conjunções de todas as aldeias agora? Alguém lembra o que são conjunções? Alguém? Foi. Consegui abrir o mic. O dedo não tava... Por algum motivo não tava na edição, mas... Quem se lembra o que são as conjunções, pessoal? Ninguém? As conjunções são as palavrinhas que ligam uma palavra a outra da mesma função. Por exemplo, a gente tem o tanto, embora, mas, que, como. Por exemplo, embora eu esteja cansada, vou ao cinema. Eu vou ao cinema, embora esteja cansada. O embora, ele funciona como uma conjunção, né, que liga a parte do ou esteja cansada ao vou ao cinema, que são duas orações. Deu para entender o que são as conjunções? A gente viu o que são conjunções antes das férias. A gente viu o que são conjunções aditivas, lembram? Ninguém? Sim, sim. Bem, então olha só. Eu lembro. Oi? Oi? Eu lembro. Boa, muito bem. A gente vai ver mais um pouquinho disso, então, porque eu vi que não ficou tão claro para vocês, não tá tão fresco. Então, a gente vai trabalhar um pouco mais em cima disso, tá bom? Então, a aldeia 1 ficou com os advérbios, que são os modificadores do verbo. A aldeia 3 ficou com as conjunções, que são tanto, embora, mas, que, como. E a aldeia 2. A aldeia 2, vocês ficaram com qual classe de palavras? A gente for por posição? É uma pergunta ou é uma afirmativa? Não, foi uma afirmativa. Preposições, muito bem.
E como que você chegou a essa conclusão? Com as palavras. Olha só, aqui, e qual que é a função que as preposições exercem dentro da oração? Ela liga dois termos um ao outro. Tipo, por exemplo. Isso. Pode falar. Por exemplo. Vamos lá. Tipo. Com isso, sabe? Isso, olha só. Vou exemplificar para vocês. As preposições, diferente das conjunções, elas ligam termos dentro da oração que não são da mesma função, né? Que não têm a mesma função. As conjunções, elas também servem para ligar uma parte à outra dentro da oração, mas elas ligam termos que têm a mesma função. Já as preposições, não, elas ligam um termo ao outro independente da sua função, tá bom? Por exemplo, suco de laranja. Suco e laranja está sendo ligado pela preposição de, certo? O livro está sobre a mesa. Sobre a mesa é uma preposição, né, desculpa, sobre é uma preposição que indica, né, a relação da mesa com o livro, certo? Sim. Ok, pessoal? Ficou Sim. dúvidas em relação a isso? Ficou claro para vocês ou tem alguma? Claro. Ah, não, sem dúvidas. Ok, a gente vai continuar vendo classes de palavras para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Mas hoje eu queria relembrar com vocês mesmo os advérbios, as preposições e as conjunções. Bom, agora que vocês já sabem quais são as classes de palavras dessas palavras, né, que eu disse para vocês, que eu separei por aldeias, eu quero que junto com a sua aldeia, vocês criem uma historinha com início, meio e fim, bem curtinha, sobre o axolote. E aí, eu vou separar o seguinte. A aldeia 1 vai ficar com as primeiras palavras de cada caixinha. Então, anotem aí. A aldeia 1, vocês vão ficar com quando, de e tanto. Vocês vão ter que usar essas 3 palavras dentro do textinho que vocês vão fazer. Anotem aí, tá bom? A aldeia 2 vai ficar com além do e embora, certo? E a aldeia 3 vai ficar com depois, desculpa, com e mas. Então, a atividade é a seguinte. Vocês devem criar uma historinha com início, meio e fim, bem curtinha sobre o axolote. Pode ser falando sobre alguma curiosidade dele que vocês viram no texto. Pode ser falando o que você achou de conhecer o axolote. Pode ser falando sobre, sei lá, criar uma história em que o axolote é um personagem. Mas é bem curtinho, bem rapidinho para a gente conseguir corrigir hoje na aula ainda. Então, a aldeia 1 vai ficar com as palavras que estão circuladas de vermelho, que são quando, de e tanto. A aldeia 2, além do e embora. E a aldeia 3, depois, com e mas. Deu para entender o que é para fazer? Sim, sim. Então, eu vou redividir vocês novamente lá nas salinhas. E podem começar. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Vou ter que recriar as salinhas. É uma história para aldeia ou é cada uma história? É uma história por aldeia, tá bom? Então, olha só relembrando aqui. A aldeia 1 é formada pela Joana, Andrew e Henrique Queiroz. A aldeia 2 é formada por Caio e Ana Beatriz. E a aldeia 3 é formada por Camila, Henrique e João. João não está aqui, tá bom? Vou abrir as salinhas, estou mandando vocês para lá. Podem fazer rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Vocês têm 10 minutos para fazer, tá bom? Essa sala conseguiu entender o que é para fazer? Alguma dúvida? Sim, sim. Deu para entender. Ok, vou lá nas outras salinhas e já volto, tá? Gente,
eu tinha pensado... Alguém aí tem alguma sugestão? Porque assim, que eu tenho uma ideia aqui. Mas alguém aí tem alguma? Então, eu acho mais fácil escrever, sabe? Aí. Eu acho mais fácil elaborar enquanto eu escrevo. Aí. Não Sim, eu sei também. se Eu vou escrevendo e fazendo. eu... Oi? Perdão, a gente escolhe em conjunto qual vai apresentar. Tá. Então cada um faz o seu e aí depois, quando todo mundo acabar, a gente escolhe em conjunto qual que vai representar. Cara, eu acho mais fácil assim, de pensar enquanto eu escrevo. Mas, caso alguém tenha alguma ideia, Sim, não, esse é o jeito que eu também gosto de trabalhar. Eu vou escrevendo e pensando e colocando. Você entendeu o que é pra fazer, meu? Literalmente não. Eu falei assim, peraí. Você tem que Aquilo escrever um lá texto, vai, escreve parece. aí. Hã? Você tem que escrever um texto sobre um axolote. Escolher um texto Aham. Só que você tem que sobre o usar... Bachalote? Aí depois, no final, a gente vai ver qual texto ficou melhor e qual vai representar. Aí tem que ser sobre o axolote e você tem que Vai utilizar... escrever? Sim, você tem que utilizar as palavras quando e de e tanto. Beleza. Vou fazer aqui rápido. Ana Beatriz, você está com dificuldade para entrar na sua sala? Pessoal, estão conseguindo fazer? Tá tranquilo? Sim. E aí, pessoal, estão acabando? Eu ainda não. Vocês entenderam que é uma pro grupo, né? Sim, é que a gente vai fazer assim, cada um vai escrever uma e no final a gente vai ver qual fica melhor. Apresentar o grupo. Ah, entendi. Tudo bem. Vocês têm mais 4 minutinhos. Vou lá na outra turma ver como é que tá e já volto, tá? eu acabei a minha. Posso ler? Sim, lê. Um minutinho. Ah, tá. Dentro do grupo de vocês pode. Tudo bem. Eu vou lá na outra sala e já volto, tá? Ok. Essa é a história de um cara que chama Marco. Ele morava no México, de onde são nativos axolotes, acredito eu, né? Já que, né? Meu nome é Marco. Pra contar. Quando era menor, me recordo muito bem de ter visto um axolote com meus próprios olhos. Eu nasci no México, morei lá durante bons 16 anos. E quando fui brincar uma vez na beira de um lago, encontrei uns bichinhos engraçados, tanto quanto fofinhos na superfície e nadando. Um deles saiu das águas e ficou passeando na margem do lago. Eu adorava fotografar e andava com uma Polaroid para cima e para baixo. Registrei esse momento e fiquei brincando por perto e observando os bichinhos, até que ouço minha avó me chamar e vou correndo para casa. Esse dia foi muito importante para mim. Tenho as fotos guardadas de recordação. Sempre que vejo, me lembro daquela boa época. Ah, mano, top. Vamos usar pra representar o gosto aí. Eu tô de acordo, assim, mesmo que a gente tenha acabado o meu, eu tô de acordo em representar esse. Muito bom. Obrigada. E Gente, você? as palavras eram quando, de e qual? Tanto. Tanto? Obrigado. Andrew, você ouviu o texto da Joana? Sim, sim. Você gostaria de deixar ele representar? O equipe? Meu voto tá incluso. Ok, então a gente acabou. O meu ia ser bem diferente do seu, Joana. O meu era bem diferente. O meu só ia falar que o nome científico da Charlotte, não sei o tanto aquela. Só que eu acho que eu não conseguiria colocar a palavra tanto no texto. Mas assim, você prestou atenção no que a professora falou?
Porque Sim, eu ela pensei. falou que era uma história. Tipo, texto, mas uma história, assim, tipo uma história. Sim. Ou você colocou uma história ou um fato, tipo, sei lá, curiosidades? Ah, tipo, sabe, eu tava com essa coisa na cabeça. De colocar o nome científico e alguma coisa para acompanhar esses dois. Ah, tá, professora, a gente já acabou. Por que o Fih tá feio da sala? Ah, vem chegar. Gente, eu tô falando aqui há meia hora e eu estou mutada. Eu pedi o seguinte, para a aldeia 1 fazer a leitura do textinho de Gente, vocês, mas antes disso, relembrem quais palavras vocês utilizaram, tá bom? tinha que utilizar era tanto quanto e de. Posso Quando, começar? tanto e de. Quando e de, Ok, pode começar. Meu nome é Marco e tenho uma história fascinante para contar. Quando era menor, me recordo muito bem de ter visto um axolote com meus próprios olhos. Eu nasci no México, morei lá durante bons 16 anos. E quando fui brincar uma vez na beira de um lago, encontrei uns bichinhos engraçados, tanto quanto fofinhos na superfície e nadando. Um deles saiu das águas e ficou passeando na margem do lago. Eu adorava fotografar e andava com uma Polaroid para cima e para baixo. Registrei esse momento e fiquei brincando por perto e observando os bichinhos. Até que ouço minha avó me chamando e vou correndo para casa. Esse dia foi muito importante para mim. Tenho fotos guardadas de recordação e sempre que vejo me lembro daquela boa época. Ah, que legal, adorei o texto de vocês, Joana. Parabéns. Muito bom. Agora, o próximo, Aldeia 2, Caio, como é que ficou? Olha, eu vou falar aqui. O texto é algumas curiosidades do mundo geek do Axolote. O Axolote tem várias coisas do mundo geek. Como, por exemplo, em Brother Falls, o seu mascote lá é representado como um Axolote. Além disso, ele também é o maior inimigo de Bill Cipher. Você sabia que tem alguns Pokémon inspirados no Axolote? Existem, como por exemplo, Uber, Mudkip e Chansey. Embora seja poucos, é bem legal saber que tem Pokémons assim. Boa, muito bem. E quais foram as palavras que você usou, Caio? Eu usei além do embora. Muito bem, muito boa. Eu não sabia que a Chansey era inspirada no Axolotl também, não. Muito Não obrigada pela parece? informação. Não parece mesmo, mas muito bom saber. Camila, Henrique Peixoto e João, como é que ficou de você? Professora, então, teve um pequeno problema. Por causa que aí, nisso, a gente não criou, a gente só pegou uma curiosidade. Por causa que nisso não deu. Eu não sei o que aconteceu, por causa que todo mundo ficou caindo. E depois disso a gente não criou, a gente só pegou uma curiosidade. Pode ser uma curiosidade? Mas vocês colocaram as palavras que precisam? Então, aí ficou. Qual que era as palavras? Era mas. A gente estava falando aqui no chat. É depois e mas. Só Ok. tem essas duas. Tá, são 3 palavrinhas aqui, vê, ó. Peraí, opa. São 3 palavrinhas as de vocês. Vocês são aldeia 3, então é depois, com e mas, tá bom? Então pode ler a curiosidade de vocês com as palavrinhas. Só bota eles no meio, aleatório, sabe? Onde encaixa. Professora, é para poder ler, né? Agora, né? Você pode ler. Ah, tá. Gente, travou tudo, meu Deus. Aqui. Ai, meu Deus. Calma aí, professora. Ah, meu Deus. Calma. Aqui. Nossa. Aqui. Ele é um animal. Ele é um animal neotênico em biologia. A neotenia é um fenômeno caracterizado por quando uma espécie mantém suas características larvais mesmo depois de chegar à fase adulta. Lembrando que os axolotes são uma espécie de salamandra.
O normal é que os animais dessa ordem se desenvolvam na água, tornando-se terrestres após a metamorfose. Os axolotes, contudo, até podem passar por essa mudança, mas em geral permanecem a vida toda com características típicas do estado larval da salamandra, com brânquias externas e barbatana caudal. Boa, ok. Muito bem, vocês encontraram a parte que eu tirei essas palavras para trazer para vocês. Muito bom, pessoal. Entendo que teve algumas dificuldades em relação a equipamento mesmo, a internet caiu, tá tudo bem. Mas como é que foi para fazer essa atividade? Vocês tiveram muita dificuldade? Foi muito difícil ou foi fácil? Vocês gostaram? Como é que foi? O meu problema eu gosto de mesmo fazer. era trabalhar em grupo, mas elaborar a história em si foi da hora, foi fácil. Eu só sou péssima com trabalho em grupo. Não gosto muito. Porque em trabalho em grupo, eu geralmente sou a inútil, sabe? Quando vai fazer um cartaz, a turma inteira, para alguma companhia de coisa assim, eu sempre sou a inútil. E todo mundo sempre reclama que eu sou inútil. Aí, quando querem que eu faça alguma coisa, não deixam eu fazer a coisa. Joana, eu te entendo, mas tá tudo bem, deu tudo certo. Achei que de vocês ficou ótimo, tá bom? Mais alguém, pessoal? Oi, pode falar, Caio? Olha, o André tinha mandado aqui, ele falou que faltou só o axolote no Minecraft. Eu falei, realmente, eu me esqueci do mais importante. Bem legal, é Mas verdade. eu gostei muito de fazer a atividade e eu achei muito top. Ai, que bom. Muito bem, pessoal. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, nada. Não? Então vamos para a nossa retrospectiva. Quero que vocês me digam o que a gente aprendeu hoje. Na verdade, eu quero que vocês me ajudem a fazer a retrospectiva da nossa aula inteira. Vamos lá. Começando pelo início. Vamos lá. Qual foi a primeira coisa que a gente fez hoje? Chegância. Que foi como? Qual animal a gente seria hoje? Isso, muito bem. Qual animal? E depois? Difundas de caça-palavras. Caça-palavras, muito bem. E depois? A gente vê as curiosidades sobre o axolote. Isso, muito bem. Texto, né, sobre axolote. Depois? Depois a gente fez a atividade, né? Aquela atividade lá em grupo. Isso, identificamos. A palavra? Opa, ficou embolado aqui, mas identificamos as classes, né? Opa, vou ter que pegar minha borracha. Tirar essa tela da frente. Então, nós identificamos as classes de palavras. E depois, pessoal? Intervalo. O intervalo, boa. Depois? O texto do axolote. Fizemos uma produção de texto, né? Uhum. Depois? A gente viu o que a gente fez no texto. Leitura. Opa, aqui não vai mais. Depois disso, vou colocar aqui em cima, ó. E por último? Retrospectiva. Isso, muito bem. Muito bem, pessoal. Então, foi isso que a gente viu hoje. Vocês gostaram da aula? Eu amei. Gostaram? Foi legal? Foi chato? Podem ser sinceros. Podem ser sinceros.
tá bom? Foi muito bom. Assim, eu gostei, só Foi bem que legal. o ruim foi a minha internet que não colaborou. Tudo bem, Henrique. A minha também, de vez em quando, vocês já viram, né? Como é que fica. Bom, pessoal, então foi isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós revimos algumas classes de palavras e fizemos uma produção textual, né? Além de termos lido o textinho sobre o axolote. E é isso. Vamos descansar um pouquinho e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, prof. gente. Tchau, meninos. Até amanhã. Até Até amanhã. amanhã. Tchau.